E eu quero, hoje, trazer uma palavra, eu quero ministrar um estudo. Nós vamos entrar numa sistemática. E dentro desse período em que nós estamos vivendo, eu até dei um testemunho no domingo de manhã, quando nós estávamos na oração dos obreiros, quando levantamos o joelho, eu ministrei uma palavra rápida dentro daquilo que Deus havia me trazido para a casa dele e o que Deus havia tratado aqui, comecinho da manhã, meados da semana, e a maneira que Deus nos fez andar e Deus tomando a nossa vida. E eu até disse, não fui eu que andei com Deus, Deus andou comigo no meio do rebanho. Deus andou. E uma das armadilhas desta hora, ele está inserido numa palavra, que tem muita gente confessando isto. E eu quero nessa noite, nós vamos começar, se não der para terminar, fica tranquilo. Próxima terça não tendo vindo o Senhor. Mas eu quero começar, juntamente com a igreja, para nós meditarmos a armadilha que existe em uma palavra. Em uma só palavra. E essa palavra chama-se desânimo. É a primeira palavra que nós vamos começar a estudar nessa noite. Quero que você abra a palavra de Deus comigo. Evangelho de Cristo, segundo escreveu São Mateus, capítulo de número 6. Eu quero ler com a igreja do versículo 9 ao versículo de número 13. Mateus 6, do 9 ao 13. Diz assim-nos a palavra de Deus. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Pai Santo, estamos em torno da Tua palavra, queremos louvar, exaltar e bendizer a Ti, dar glórias e graças ao Senhor por Tua fidelidade. Obrigado, meu Deus, por quanto temos a oportunidade de podermos alimentar, Senhor. Se conosco, ministra para nós nessa noite, Senhor, nos edificando, nos fazendo conhecer a Tua vontade, nos fazendo conhecer, ó Deus querido, aquilo que o Senhor tem para conosco nessa noite. Nós te louvamos e te bendizemos em Cristo Jesus. Amém. Graças a Deus. Eu tenho por título desse estudo nessa noite, e quero que você grave isto, porque não devemos declarar estar desanimado. E desses dias, nós temos visto algumas declarações, e no decorrer da nossa trajetória, nós escutamos muitas das vezes, isso é preocupante quando o crente começa a declarar isto. Eu quero
rapidamente, juntamente com a igreja, para que nós pudéssemos entender e para você ver como que a palavra ela regra todos os ambientes e ela norteia todo o sistema. A palavra de Deus diz que ela nos ensina que há poder nas nossas palavras, amém? Aquilo que nós falamos, aquilo que nós declaramos, o som que sai da nossa boca é a oportunidade, é a liberdade que damos para que alguma coisa aconteça para conosco. Alguma coisa que vai fluir para nós. Ela vem daí. Se nós formos trazer a tradução da palavra desânimo, quando nós chegamos para o nosso português, toda a palavra está sustentada de uma forma só. Nós temos a palavra oriunda da sua origem a partir do latim, e nós temos as traduções que vêm para o indo-europeu, mas nós vamos ver que todas elas vão terminar na essência da palavra. Nós já falamos que nós somos sujeitos. Quando nós pegamos uma frase, e toda a sistemática ela está inserida aí, quando nós pegamos uma frase, o que seja ele oculto, ou seja ele revelado, o ser principal dentro dessa frase é o sujeito. Esse sujeito sou eu e você nas nossas atitudes. E o verbo, isso nós aprendemos na escola, é a ação desse sujeito. Eu caminho, eu paro, eu vou, eu fico. Então, tudo aquilo que norteia o eu, que é o pronome que está trazendo a transparição de mim, que é o sujeito, então ele está falando o que eu fiz é o verbo. E o desânimo, ou desanimado, ele vem do verbo desanimar. Quando nós pegamos essa palavra, para nós termos uma familiaridade com essa palavra, existe um conceito que diz que toda palavra ela é estudada na sua origem, que é chamada morfologia. Toda palavra ela tem geralmente a junção de duas. E a palavra desanimar, ela tem a junção de des e animar. Então tem essas duas junções, ela na sua junção ela formou a palavra des. Sozinha, você separa. Quando você tira ela do seu contexto, você começa a analisar ela no seu ponto principal, nós vamos achar um verbo que conjuga a palavra desanimado, que é chamado, esse verbo, nós estamos falando alguma coisa de escola para que nós entendamos o que é e como que o mundo espiritual conhece de um tudo, a legalidade. A própria Bíblia já diz que ela está regada no português, na literatura, no inglês, na geografia, está tudo inserido aqui dentro. Quando nós vamos trazer essa palavra, a palavra desanimado, se nós encontrarmos ela, uma conjugação correta para ela, ela vai chamar particípio passado. Desanimado. Então ele já inseriu esse particípio passado, esse tempo verbal, a voz quando ele declara assim, desanimado, e ele está falando que ele está, esse particípio passado, ele automaticamente ele vem para a voz passiva. A voz passiva por si só, ela vai trazer
a hora que nós terminamos de falar ela está indicando a conclusão exata de uma situação. Então a conclusão desse desanimado, ele declarou que é o estado dele. Mas a grande complicação é que quando ele está, assim como o gerúndio, ele está no particípio do passado e ele vem aplicando a voz passiva, que ela traz a substituição do sujeito. Automaticamente o eu, agora ele é assim, ó. O eu, ele declarou que ele é desanimado. Então ele já substituiu o homem. A característica dele, a realidade dele, ele declarou por si só, ele está desanimado. Então ele transmitiu agora uma noção de conclusão e ele acabou de mostrar uma condição, né? Um estado, a posição do sujeito. Ou seja, ele acabou de dizer que ele é isto. Mas, pastor, então por quê? Qual que é o grande perigo que há dentro dessa palavra, como o senhor fala para nós, que nós temos aí o perigo de estarmos relacionados com essa palavra quando alguém declara isso. Agora, se nós formos para o dicionário, para nós trazermos a interpretação da palavra desanimar, a palavra desanimar, ela está dizendo assim, olha, essa pessoa perdeu a coragem, essa pessoa perdeu o ânimo, e essa pessoa, ela não tem vida. Por quê? Animar, a palavra ânimo, quando nós pegamos a tradução dela no nosso dicionário, ânimo quer dizer alma, espírito. Tá? Se você abrir um dicionário tradicional, você vai ver que está lá. Ânimo, alma, espírito, coragem, índole, vontade. Se ele declarou que ele está desanimado, ele está desalmado, sem espírito, sem alma, matou o espírito, não tem alma, não tem coragem, não tem vontade. Ele está inerte. Então, ele mesmo declarou, para que pudesse haver um estado, para que se operasse na vida dessa pessoa, ele então acabou de dizer que ele já era. Quando a pessoa diz que ele está desanimado, ele acabou de declarar que ele está morto, que ele não existe, não há ação nele. É o grande perigo. Tá, agora a palavra de Deus, agora a palavra do Senhor, ela começa a nos remeter para uma posição, e isso é muito fácil. Olha, às vezes nós encontramos pessoas jovens, pessoas adultas, ou de qualquer natureza, ele vai declarar que ele está tão desanimado, ainda acrescento tão, mas ele não vigia para a palavra que ele está declarando no mundo espiritual. Por que nós iniciamos com a oração do Pai Nosso? Porque essa palavra, essa oração, quem ensinou ela para os discípulos, e ele disse que nós devemos orar desta forma, foi Jesus Cristo. E agora mesmo nós cantamos, não desanimes, Deus velará. O conceito do hino, a orientação do hino, não é simplesmente alguém falar assim, ele está mandando não desanimar, não, ele está mandando não declarar isto, porque a própria palavra sabe que quando se declara isto, se tornou um alvo. Declarou. Acabamos de dizer que o particípio passado é a voz passiva, aquela voz que você declara. Você começa a dizer assim, a pessoa dizendo que ele não é ninguém, a pessoa dizendo que ele não é nada, a pessoa dizendo que ele é um derrotado,
A pessoa dizendo que para ele nada dá certo. A pessoa dizendo que a vida dele é uma miséria. Cuidado. Porque essas palavras é o sujeito que permite a ação do mundo espiritual agora. Isso é comum. O ser humano precisa tomar cuidado porque as palavras elas brotam e ela nos remete agora para o mundo espiritual. Isso é mais perigoso para quem conhece a palavra e por isso que você vê muitas pessoas presas. Muitas pessoas atadas, não tendo condição de ir para lado nenhum, porque ela mesma está declarando isso. Olha o versículo 13 do Pai Nosso que nós lemos agora mesmo. Fica com a sua Bíblia aberta aí, que nós vamos navegar dentro dela. O versículo 13, alguém leia ele lá. Deus pode tentar alguém? Responde com voz bem alta. Pode. Deus não tenta e nem pode ser tentado. Porém, quando Jesus disse isso, não nos induza, ele está dizendo uma coisa muito importante, que a indução disto é a permissão, queridos. É a permissão de que, de certa forma, nós tenhamos uma luta, sejamos tentados, de certa forma, por aquele que é o nosso adversário, pela circunstância, porque nessa tentação, porque Deus permite isso, e Ele nos dá uma palavra como essa no Pai Nosso, é porque Deus está dizendo lá no versículo 13, que quando Deus permite isso, em relação aos seus filhos, Ele está dizendo assim, é para que nós tenhamos certeza de que nós podemos contar com Ele e com o seu poder. Isso que está inserido no Pai Nosso é porque nós vamos ganhando de Deus uma experiência, nós vamos ganhando de Deus uma condição e nós vamos aprendendo. Quem nunca nadou, se ele não entrar na água um dia e der abraçada, ele não vai ter certeza se ele sabe nadar ou não. Nadar é o domínio da água, que por si só está no lugar dele. Mas quem tem que aprender a nadar somos nós que precisamos entrar na água. A água não vem nos pegar. Quando nós entramos na água, lembra das primeiras braçadas? A gente afoga, água pelo nariz, pelo ouvido, vira a cabeça, mas até um certo momento, de repente, você domina as águas, você corta de um lado para o outro, prudentemente. Nós estamos falando de água e estamos falando da limitação. O saber nadar não quer dizer que um homem está apto para cruzar um oceano, porque ele não tem fôlego para tal. Então, saber nadar é até onde vai o nosso limite. Eu sei nadar, vou pular de um barco e vou cruzar o oceano. Então, eu tentei. Deus. Por mais que eu saiba nadar, vai chegar uma hora, ou frio, ou cãibra, alguma coisa vai nos fazer. Mas nadava tão bem dito, nadava, mas foi prudente. Viu o versículo 13? Repete ele. Repete ele. É a vontade de Deus. É a vontade de Deus conceder vitória a nós crentes sobre a tentação. E um fato importante, e é para nós nos tornarmos experientes, para nós nos tornarmos experimentados na batalha espiritual que nós passamos todos os dias. A tentação levanta, eu não aguento. Não, escute, passe por ela, levante. Então a primeira coisa que a pessoa fala, é tanta luta que já está olha, ele entregando as armas. Isso não se fala nem por brincadeira. Isso não se fala nem por brincadeira. Porém,
Se nós formos olhar, as tentações, ela está por toda parte. Por toda parte. Todos os grandes homens, vamos fazer assim, os mais santos, os que estavam em evidência, todos. Nós pegamos a Bíblia de um modo geral. Todo homem, toda mulher de Deus foram tentados, sofreram tentação, mas ela está por todos os lados, amém? Porém, como ela está por todos os lados também está a graça de Deus. A tentação ela pode ser de qualquer tamanho, ela não é maior do que Deus. A tentação, ela não nos pode levar de modo nenhum a declararmos nada. De modo nenhum. A declararmos que somos derrotados, desanimados. Sabe por quê? Porque o próprio Deus, o Senhor mesmo, nós como crentes, como servos de Deus, o Senhor nos reveste, queridos, de graça para nós subjugar as tentações. O que é subjugar? Você pode analisar ela, porque a tentação ela levanta. Quem cede é o homem. Deus manda você não fazer uma coisa. Aquilo vai vir todos os dias bater na sua porta. Ela só vai embora quando você resistir a ela. Se Deus não mandou fazer, por que agora eu cedi e continuo fazendo? Ou porque, irmãos, tentado não ceda. Porque o pecar não está em ser tentado. O pecar está em ceder. Ceder à tentação é que é o pecado. Irmãos, o arqui-inimigo, vamos dizer assim, o arqui-inimigo de Deus, vamos usar esse nome porque quem se atreve a ser inimigo de Deus, mas vamos dizer arqui-inimigo, aquele que luta contra tudo quanto Deus criou, e também inimigo nosso, né? Inimigo do homem, como diz a palavra de Deus. Esse ser, ele tem por ofício, é a sua natureza, fazer com que o crente peque, com que o crente ceda, com que o crente declara. Não esqueça, estamos naquela palavra chamada desânimo. Desanimar é a palavra e a chave que introduz na porta para uma derrota plena. Tem muita gente derrotada porque ele declarou que ele está desanimado. Tem muita gente que não vai sair do buraco enquanto ele não gritar para Deus que por misericórdia o restaure para que ele possa voltar a glorificar o Senhor. Porque do mesmo jeito que ele declarou, ele tem que pedir socorro a Deus. Sabe por quê? Abra sua Bíblia comigo, 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 5. Primeira Tessalonicenses 3,5, quem achou pode ler. Olha o apóstolo Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, ele dizendo que a grande preocupação dele era que o tentador viesse tentar. E olha ele dizendo, e a nossa obra fosse inútil, ou seja, a palavra de Deus. Se ele cedesse, inutilizaria tudo, acabou. Então o apóstolo Paulo está gritando para os Tessalonicenses que essa era a grande preocupação dele, tá? E o porquê que ele dizia isso? Porque esse tentador, ele vem fazer com que nós tenhamos um agravante em relação às leis divinas, em relação àquilo que está assegurado e que rega as nossas vidas. Você vai ver quão importante vai ficar esse assunto e quão sério é nós tomarmos cuidado
para com as coisas de Deus. Leia outro Gálatas, capítulo 5, versículo 7. Ninguém achou? Corrieis bem. Quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? O apóstolo Paulo, quando ele escreve tal aos Gálatas, ele está chamando a atenção deles, e agora chama a nossa atenção, que esse adversário, ele sabe que nós temos uma carreira para cumprir. Nós temos uma vida com Deus, amém? Amém? Ele sabe, por isso ele tenta de todas as formas nos impedir, nos bloquear, nos tentar fazer com que a gente declare. Lembra o que o inimigo queria que Jó fizesse? Que ele, fala bem alto, que ele blasfemasse. E para Jó blasfemar, ele tem que fazer isso com a sua boca. Então olha para você ver que quando nós somos pegos pelas palavras que de modo imprudente não se vigia, e olha a chave de miséria que é declarar que está desanimado. Olha o grande problema que é essa declaração frente ao mundo espiritual. Olha, lembra daquela clássica frase que alguém diz assim, olha, gente, eu aceitei a Cristo, eu sirvo a Cristo, eu tenho uma vida com Deus, por que eu ainda sou tentado? Eu não consigo entender por que eu passo tanta tentação, por que eu passo tanta prova assim. A primeira coisa é sinal de que você está com Deus. E quem aceitou a Cristo é tentado sim, porque o adversário, como vimos registrado em Gálatas 5:7, ele quer nos fazer impedir. Então, quem já aceitou a Cristo, eu até grifei aqui uma frase que disse Martinho Lutero. Olha o que Martinho Lutero disse, olha, minhas tentações têm sido minhas mestras. Olha, minhas tentações têm sido minhas mestras. Sem as tentações, eu não teria disciplina alguma. Ele pegou aquelas provas que ele passava, e o que fazia? Ele olhava para elas e falava assim, não, elas me fazem olhar para Deus, elas me fazem aproximar do Senhor, elas me fazem colocar os meus pés no chão e ver quão delas eu preciso, bater em retirada e me apegar com o Senhor. Olha que declaração tremenda, em vez de ser assim, olha, eu sou, não, ao invés de dizer, não, eu sou, não. As minhas tentações, olha que tapa na cara do adversário. As minhas tentações são minhas mestras, ou seja, eu aprendo com elas. Elas me ensinam o quê? A servir, a confiar e esperar em Deus. Uma diferença de uma colocação, e ele ainda diz assim, sem elas, sem as minhas tentações, sem as minhas provações, eu não teria disciplina nenhuma. O segredo é não ceder. O segredo é não ceder. Você concorda com Deus? Concorda com Deus? Irmãos, sem dúvida nenhuma, olha, escute isso. Agora eu vou falar uma coisa para você. Positivamente, sem dúvida nenhuma, as tentações, as provações, elas devem nos impulsionar. Ela deve nos fazer a cada dia mais sermos mais santos. Não é para ninguém render na tentação e nem ceder a ela.
Não é para ninguém declarar, porque essa palavra, quando ela vem batendo na porta para ver se a gente declara. Mas não, ela é para ser resistida. Sabe por quê? Nunca nós podemos ceder, queridos. De modo nenhum. Nunca. Você quer saber? Eu vou falar uma coisa para você. A tentação não é pecado. Não é pecado. Grifa isso. Nós já falamos que a tentação não é pecado. Ser tentado não é pecado. Não é pecar. Pecar é ceder. Grava isso na tábua da sua mente, do teu coração. A tentação, queridos, a tentação, ela é o chamado, ela é a convocação, é o grito de alerta para a batalha. Pastor, como? Abre lá Mateus capítulo 4, versículo 1, olha o clássico. Nós falamos agora mesmo que todos os grandes homens foram tentados. Olha para você ver quem foi tentado em Mateus 4, 1. Peraí, Maúde. Quem foi conduzido? Quem? Então começa de novo. Precisa falar alguma coisa? Precisa comentar alguma coisa? Acabamos de falar agora. A tentação é a convocação para a batalha. Jesus, Mateus 4:1, nesse exato momento, olha onde o inimigo começou. Ia descorrer um período aqui agora, porque na realidade era o momento em que Jesus estava em consagração na presença de Deus, a palavra de Deus diz que o Senhor estava em jejum pleno na presença de Deus, e de repente ele chega agora, porque agora ele vem tentar. Nesse exato momento ele ia tentar fazer com que Jesus, achando alguma coisa, porque sabendo que aqui havia humanidade em Cristo, então ele estava falando assim, agora é a hora. Mas Jesus, ele não cedeu. Jesus, ele não cedeu. Jamais a tentação pode ser considerada uma oportunidade para pecar. De modo nenhum. A tentação, ela não pode, a prova, ela não pode ser considerada de modo nenhum. Pecou. Não. É o chamado para a batalha e a certeza para a resistência. Ela não deve de maneira nenhuma ser tratada como ocasião para pecar. Mas na realidade, ela é uma oportunidade para nós nos tornarmos ainda mais santos. Antes de nós lermos Apocalipse 22:11, José do Egito, ele foi tentado de modo extremo. Ele corre, as suas roupas ficam nas mãos da sua tentadora, porém ele preservou a sua vida com Deus. E houve testemunho. Davi, na laje da sua casa, ele foi tentado e Davi cede à tentação. A história diz que ali José governa o Egito e um reinado de paz. Governou o Egito. Agora ele não cedeu, José. Davi cede à tentação. Davi governou em Israel. Mas, porém, a espada não apartou da sua casa. Porque ele cedeu. Olha que extremo. O momento
O próprio Davi podia ter vencido aquilo, por quê? Era a hora dele refletir e dizer assim, olha, eu estou no lugar errado, na hora errada. Porque Davi, ele tinha que estar à frente do exército. Já era o tempo da batalha, já era o tempo de guerra. O rei tinha que estar lá, não. Davi manda os homens e ele fica. Pera, estou no lugar errado, apronto tudo e... Não, ele vai e cede. Estar aonde não é para estar pode ser a chave para ceder à tentação. Apocalipse 22, 11. Essa é a prova. Nós já estamos lá em Apocalipse, conclusão final das coisas. E, na realidade, esse versículo transparece, né, a realidade de quem é. Se é sujo, então, mas quem é limpo, limpe-se mais. Escute. Preste bem atenção numa coisa. Existem duas pessoas, somente duas pessoas, que podem fazer com que a tentação tenha sucesso. Duas. E a participação dessas duas pessoas, que a palavra de Deus diz assim que não vai andar a dois se não tiver de comum acordo. Então a primeira coisa que a palavra de Deus diz que para que haja um acordo é preciso que ambas as partes concordem. Você já viu quando alguém ele já errou, a vida dele acabou, ele já está em desobediência, ele está estragado, né? Ele está em desobediência plena. Aí ele se torna um passivo da tentação, porque ao invés de ele consertar, ao invés dele parar, ao invés dele largar a mão do erro, ele começa a aliciar pessoas para fazer o que ele está fazendo. Não, pode vir. Não, ó, e aí, já convenceu? Dá certo hoje? Ele vai aliciando, ele vai tentando trazer. Ele já sabe que ele está errado, ele já arrebentou, ele já acabou. Porque todos os dias a palavra, Deus, a situação em si, ela mostra, ela deixa transparecer que ele está indo à bancarrota, está descendo um abismo. Porque não está desobedecendo mais homens, é Deus. Aí ele começa a trazer. Aquele que diz assim, ó, não vou arrebentar sozinho não. Porque o inimigo, isso é uma atitude do inimigo, porque ele está tentando arrebanhar almas para que chegue com ele no dia do juízo e vá para o fogo juntamente com ele. É simplesmente isto. Então aqueles que fazem dessa maneira, ele começa a procurar. Então tem duas pessoas. Se alguém olha, e o pior de tudo, é que essa pessoa, ela vai duplamente se responsabilizar. A primeira coisa, ela vai conseguir matar alguém. Ela já está daquele jeito e a culpa daquela pessoa vem por sobre ele. Aquela pessoa que cedeu, ela também vai responder por esta situação. É sério. Quando se declara desanimado, quando se declara desobediente, quando se declara uma pessoa que não está nem com nada, olha o que ele abriu na vida dele. Já não é mais Deus, já não é Deus, nem ele não governa mais. É a
a própria desobediência governando a vida dele rumo ao desastre final. Por quê? Duas pessoas. Uma é o homem. Uma é o ser humano. E a outra é o tentador. Depende dessas duas pessoas. Ele vai oferecer, cedeu, acabou. Se a pessoa, então o êxito, a conclusão da tentação, ela vai ter sucesso se o eu, o você, o ser humano ceder. Porque o tentador é dia e noite tentando fazer com que você faça isso. Mas uma coisa é, olha, depois, aí é o fato. Eu quero pegar um clássico lá da Bíblia, Adão e Eva. Depois que o ser humano cede à tentação e ele vai colher agora as consequências, a primeira coisa que ele faz é procurar o culpado daquilo que ele fez. Mas a Bíblia diz que o tentador tenta, mas ele não é culpado pelo erro de quem cedeu. Quem é culpado é quem cedeu. Ele é, isso é a natureza dele. Agora, o culpado do erro é quem cedeu. Pastor, então vamos lá. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. 2 Coríntios 5, 10. Não adianta depois que erra colocar a culpa no cramunhão, no tentador, no inimigo. Não. Tem que se tomar a culpa, né? Pode ler. Cada um receba o que tiver feito por meio do corpo. Bem ou seja, não adianta transferir a culpa para alguém. Lembra quando Adão vem e transfere a culpa? Foi transferindo a culpa de Adão, transfere para Eva, Eva transfere para a serpente? Não, a serpente era tentadora. Eva errou, Adão errou. Ambos cederam. Eva cede à serpente, Adão cede a Eva. Mas a culpa de Eva é dela e a culpa de Adão é de Adão. Mas olha o que fora sendo feito. A transferência, não. Ninguém paga pelo erro do outro. É ele que paga pelo seu erro. É ele que paga pelo seu erro. Amém? Olha, leia Efésios 4, 27. Repete. Quando alguém faz isso, alguém dá lugar, quando nós vemos essa palavra em Efésios 4, 27, esse dá lugar, e quando se dá lugar é o mesmo que dizer para ele assim, ó, pode semear nessa terra. Irmãos, é só orando e vigiando é que nós seremos livres da tentação. Olha, a palavra de Deus diz que Enoque, ele andou com Deus mais de 3 séculos. Mais de 300 anos, Enoque andou com Deus. E a palavra de Deus diz que nos dias em que Enoque viveu, a sociedade daqueles dias, ela era uma sociedade, olha,
sem caráter, uma sociedade que transgredia, uma sociedade que não tinha escrúpulo, uma sociedade corrompida, era uma sociedade de miséria. O período em que Enoque vivia era uma sociedade destruída. Porém, a Bíblia diz que era uma sociedade permissiva, iníqua, era uma sociedade, olha, era bagunça, né? Mas só que em meio a tudo isto, Enoque se manteve íntegro, incorruptível. Enoque, no meio de tudo isto, Enoque andou com Deus. Enoque teve uma vida com Deus. Enoque teve uma vida na presença de Deus. Queridos, nós temos a chave da vitória. É só tomarmos cuidado com a nossa boca, com a nossa língua, com a nossa fala. Porque nós nos responsabilizamos e os nossos atos. A desobediência, ela nos distancia de Deus. Nos distancia de Deus. Olha, a palavra de Deus diz assim: aos filhos, honrará pai e mãe. Faça isto, para que prolongue os seus dias na terra. Um filho, uma filha, que afronta, que ele parte para cima do pai e da mãe, independente de quem seja o pai e a mãe, ele abriu no mundo espiritual uma cova para si, porque é regra. Citamos isso porque, sabe por quê? Porque a palavra de Deus está dizendo assim, para que prolongue os seus dias na terra. Se não houver isto, esse filho, essa filha, ela abrevia o seu próprio dia. E às vezes, queridos, morrer, ele tem sentidos que nós vemos. Essa pessoa ele pode morrer física como espiritualmente. Pode se tornar um morto-vivo, uma podridão, porque automaticamente ele entrou em conflito com a própria palavra de Deus. Sabe por quê? O salmista disse assim: como que eu vou conservar? Como que eu vou viver uma vida plena? Como que eu vou viver uma vida alegrando ao Deus que eu sirvo? Esse mandamento, ele nunca foi tirado, ele vai conosco. Porque, olha lá, Salmo 119, verso 11. Lê para mim. Salmo 119, verso 11. Escondi. Por que o salmista disse: escondi a tua palavra no meu coração? A palavra de Deus diz que daqui procede as intenções. E se a palavra de Deus está aqui, essa terra vai ser boa. E as intenções serão frutos viçosos. Olha, escondi a tua palavra. O salmista diz que ele escondeu a palavra dele para ele não pecar contra quem? Contra Deus. A maneira de ele guardar, de ele não pecar contra Deus, era observando a palavra do mesmo. É sério. Amém? É sério. Alguma dúvida até aí? Alguma colocação? Alguma pergunta? Louvado seja Deus. Aleluia. Eu quero que você venha de encontro
com as declarações e as palavras que são proferidas. E a base nessa noite é o cuidado de dizer que está desanimado. Se alguém diz que ele está desanimado, ele é um desalmado. Se alguém diz que ele está desanimado, ele não tem espírito. Se alguém diz que ele está desanimado, ele não tem índole. Se alguém declara que ele está desanimado, ele está dizendo que já era. Palavra. Palavra. Ninguém diz que ele é um assassino porque ele vê que a palavra assassino é a interpretação de alguém que tirou a vida de alguém e a pessoa ele cometeu um crime e tal. Então ele segura. Essa palavra não passa nem perto dele. Mas tão pior, tão severa quanto esta palavra, também são as palavras que não se examina para proferir ela para si mesmo. Ele acaba de matar ele mesmo declarando isso. E se alguém mata alguém, ele é assassino. Se alguém mata a si mesmo. Lembra que nós dissemos que recentemente, se alguém tentasse contra a própria vida e não morresse, ele ia ser processado por tentativa de homicídio? É sério. Lê para mim, para nós finalizarmos 2 Pedro, capítulo 2, versículo 9. 2 Pedro 2, 9. O que Deus sabe fazer? O que Deus sabe fazer, que está declarado aí? Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos. Mas também tem uma coisa, né? E reservar os injustos para o dia do juízo. Para serem o quê? A palavra está aqui. Clara e explícita, né? Tem que se evitar, queridos. Tem que se evitar. Nós precisamos guardar a nossa vida do pecado que tão de perto nos rodeia. Só que há uma sistemática hoje que alguém pensa que pecar é só aquilo que está escancarado. E como que se peca? Desobedecendo, indo contra. Não é porque está sendo tentado, não, é porque já abraçou. Está de braço dado com a desobediência. Está de braço dado com as declarações de derrota. Isso é palavra de Deus. Não é palavra de homem, é palavra de Deus. E essa palavra é para nós todos. Viu? Para mim, para você, para todos nós. Essa palavra é para todos nós. Por que você acha que a viúva estava num estado, a situação complicada, e alguém pergunta para ela, vai tudo bem? Já pensou se ela começa com os Ds da vida para poder descrever as coisas? Falou, não. Ela disse, vai tudo bem. Está tudo 100%. Porque a prosa dela era com Deus. Né? Vai tudo bem. Agora tem um ser humano que é de manhã, vai tudo bem, fala assim, me dá um minuto para eu te falar para você o que é o bem. Aí ele começa. Né? Ele declara, mas espera aí. Você não é crente? Não conhece a Deus, não serve a Deus? Você dormiu com esse pensamento e acordou agora, mas você diz assim, olha, eu estou aplicado na palavra de Deus. A palavra do Senhor diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã.
E Deus diz que a cada dia o Senhor o renova. Então são as nossas declarações que pontuam. E não é declaração de autoajuda, não. Não é positivismo, não. É palavra de Deus como regra. É palavra de Deus como alicerce. É palavra de Deus como base. Né? Às vezes a pessoa declara tão facilmente que ele está desanimado. E quanto tempo não dá glória a Deus? Eu pergunto uma coisa para nós finalizarmos. Aceitar a Cristo como único e suficiente Salvador é um caminho sem volta. Porque quem seria louco de voltar desse caminho se ele é o caminho que nos conduz para a vida eterna e uma vida de gozo? Mas no meio da trajetória, o homem pega a palavra de Deus, ao invés de ele estar se aplicando a ela, ele começa a declarar, né? Ele começa a dizer palavras que não são aplicadas e que não são condizentes com a vida que Deus nos revela pela tua palavra, e ele começa a excomungar a própria vida. Agora eu pergunto, a palavra de Deus diz que o homem que conhece a palavra de Deus e desvia dela, antes nunca tivesse conhecido. E Cristo diz que naquele dia ele mesmo o vomita da sua boca. Porém, esse homem que declara agora estar desanimado, ele vai para onde? É como disse os discípulos: Senhor, para onde nós iremos se só tu tem palavras de vida? Para onde vai? Olha o desvario. Essa mente, ela está ou não está? Uma mente cauterizada, uma mente que ele está dando oportunidade para se dizer que é uma mente vencida. Cuidado. Sabe por quê? Eu já disse agora mesmo. Que é orando e vigiando. Vigiando e orando. Que nós vencemos. Amém? Eu estou ministrando essa palavra agora. E o nosso Deus, que conhece toda a terra, Ele sabe que no dia de hoje, teve crente declarando que está desanimado. Por não conhecer, por vacilar, por não deixar o Espírito de Deus o renovar a cada dia. É só mergulhando na palavra de Deus. É só, mas por quê que a pessoa chega a declarar isto? Ele se envolve tanto, ele embaraça tanto com as coisas da vida, que as coisas de Deus, vai ficando de lado. As coisas de Deus vão ficando em segundo plano. Aí, a palavra de Deus diz que a oração é aquela que nos remete para uma comunhão plena com Deus. Tem dia que é preciso abandonar tudo, correr para o quarto e falar: não, Deus, 1 hora, 2, sou eu e o Senhor. Essa hora é tua. Não. Mas eu disse de início, agora mesmo. Estamos vivendo um período que tem muita gente declarando: eu agora vou servir a Deus tais dias. Eu agora vou na igreja tal hora. Eu agora vou fazer dessa maneira. Eu agora vou, é só tal. Não, agora o outro fala, não, agora o outro fala assim, a partir de hoje eu estou todo dia na igreja. Depois ele não cumpre. Então são votos estranhos da mesma forma. Em nome de Jesus, não declara isso não. Fiquemos quietos e pelejemos a cada dia para servir a Deus com o nosso melhor. Não faça voto pela manhã que não se cumpra à noite. E nem se declare. E depois assim, Deus sabe. Não. Deus sabe sim. Mas há regras aqui, olha. Depois não diga. Deus não olhou, ou diga que o tentador... Não. É o homem. Amém? Glória a Deus.
Que Deus em Cristo possa nos abençoar. Que o Senhor possa nos conceder graça e nos fazer vitorioso a cada dia. Louvado seja Deus.